Olá, nós vamos falar um pouco do treinamento de dessensibilização ao ácido acetil salicílico na hemodinâmica. Esse treinamento foi realizado pelos residentes que estão passando no Instituto Nacional de Cardiologia. E antes de iniciar, a gente precisa contextualizar um pouco eh, sobre a importância de realizar o treinamento de dessensibilização com o caso clínico, que foi de uma paciente que foi admitida no setor de hemodinâmica com diagnóstico de infarto. Essa paciente ela foi encaminhada para um cateterismo e ela relatou para a equipe da admissão que era alérgica ao ácido acetil salicílico. Essa informação ela foi registrada, ela não foi registrada com detalhes e foi instalada a pulseira vermelha indicando a alergia ao medicamento. Então, essa paciente foi encaminhada para o procedimento. O procedimento evoluiu para uma angioplastia com implante de stent e, e ainda em sala, antes de iniciar o procedimento, a paciente ela relatou também que tinha alergia para a equipe médica que estava presente no procedimento. E aí, após o procedimento, é, é feito como rotina a dupla de antiagregação plaquetária, que é o AS-copidogrel, e foram feitos sem realizar a desensibilização prévia na paciente que referia alergia. E aí, o medicamento ele foi administrado, o profissional percebeu a falha e comunicou à equipe, e aí o manejo da equipe foi observar a paciente, se ela permanecia estável, se ela apresentava sinais de alergia. E aí fica o questionamento sobre esse caso é que deu tudo certo, a paciente ela não apresentou nada, mas a gente fica o questionamento se isso foi uma conduta segura, eh, e se não, o que a gente deveria realizar. E aí por isso a gente traz esse treinamento de AS, que a gente fala qual é o manejo, desses pacientes que têm a alergia. E aí, falando um pouco do AS, ele é um medicamento que é a base da terapia antiplaquetária para o tratamento farmacológico de pacientes com doenças arterial coronariana. E o AS, ele atua de forma irreversível. Ele inibe a enzima COX-1, que quando inibe essa enzima, reduz a produção de tromboxano, e o tromboxano seria o responsável pela agregação plaquetária. E aí a gente fala de novo que essa inibição ela é irreversível, porque quando a plaqueta entra em contato com a AS, ela perde a sua função pelo resto da sua vida útil, que é de 7 a 10 dias. E quando a gente fala um pouco da farmacocinética, o AS ele é absorvido pelo trato gastrointestinal, ele tem a sua absorção em minutos, por isso que em doses baixas a gente já tem um efeito antiplaquetário, e por isso que ele a droga de primeira escolha quando a gente vai fazer esse, quando a gente vai fazer esse tratamento pós-angioplastia. E aí a gente traz que por isso não pode simplesmente substituir ou retirar o AS. A gente precisa fazer viável o uso, mesmo em pacientes alérgicos. E aí a gente fala por que que o AS é importante no cenário de hemodinâmica após procedimento de angioplastia. Após o procedimento de angioplastia, que é realizada a colocação de stent, o organismo entende o stent como algo estranho, e é algo estranho, né? E aí o organismo tenta formar um coágulo, entendendo que aquilo é estranho, e o AS ele vai impedir esse processo, prevenindo a trombose por stent. E quando a gente fala da hipersensibilidade ao AS, que é a alergia, a gente fala das manifestações mais comuns que são apresentadas na população. A primeira manifestação mais comum é a sensibilidade respiratória, que se manifesta em forma de asma ou rinite. A segunda manifestação mais comum é a forma de sensibilidade cutânea, que aparece como urticária, como coceiras, ou angioedema.
E a terceira forma mais comum é a sensibilidade sistema, que é a reação anafilática. E quando a gente fala do conceito de sensibilização de fármacos, a literatura diz para gente que consiste na indução temporária eh, de doses de fármaco, de uma dose pequena até a dose terapêutica, para como uma estratégia para tratamento de pacientes que apresentam alergia, quando não é possível utilizar outras alternativas. E aí, a gente traz também o fluxograma para orientar a tomada de decisão quando dessensibilizar ou não. Esse fluxograma, ele se apresenta em três cenários diferentes, que é o cenário agudo de emergência, é o cenário urgente, que pode ser realizado em até 48 horas, e o cenário ambulatorial. No nosso cenário da hemodinâmica, a gente se apresenta como um cenário de emergência, de urgência. Então, o fluxograma que vai orientar para esse cenário, ele diz que o paciente teve uma suspeita de hipersensibilidade ao AS, a gente faz uma avaliação inicial. Nessa avaliação inicial, é importante a gente diferenciar se o paciente tem uma intolerância ao AS. Intolerância, a gente fala, é que é uma intolerância medicamentosa, que ela se apresenta normalmente em forma de manifestações gástricas, ou então uma hipersensibilidade ao AS, que é de fato a alergia, como nós vimos que elas são apresentadas. E aí, se esse paciente apresenta a intolerância medicamentosa ao AS, a gente reduz a dose e associa a um protetor gástrico. Já se esse paciente ele apresenta de fato a hipersensibilidade à alergia, a gente prossegue para o nosso cenário e como essa desensibilização é realizada. A gente, durante o procedimento, faz um, outras medicações, e aí, após o procedimento, a gente inicia a dessensibilização ao AS o mais rápido possível. E aí, quando a gente fala de protocolos para dessensibilização, para nortear a nossa conduta, a nossa tomada de decisão, a gente fala desse estudo que ele analisou diversos protocolos, e o protocolo que mais foi fidedigno foi esse que introduz doses de tolerância de até 100 miligramas. E aí, nesse protocolo, quando a gente vê um protocolo para o cenário de emergência aqui da hemodinâmica, a gente tem o protocolo de mais eficácia, que é esse realizado em até 5 horas e meia. E aí, esse protocolo ele recomenda o uso de 6 doses sequenciais de aspirina. E também esse protocolo nos diz o intervalo que é feito essas doses. E aí, quando a gente pega esse protocolo e coloca numa imagem mais visível e fácil de entender, a gente observa que esse protocolo ele é aplicado as doses administradas, que vai de 1 miligrama até 100 miligramas, e os minutos que são aplicadas essas doses, que é o minuto zero na primeira dose e o minuto 330 na última dose. Quando a gente pega esse minuto e passa por horas, para deixar mais fácil de compreender, a hora final fica em 5 horas e meia. E aí a gente também fala um pouco como essa diluição do comprimido do AS é diluído um comprimido que ele tem 100 miligramas em 100 ml de AS, e a concentração final da dose fica 1 miligrama por ml. E aí, a cada ml da solução é o que corresponde a 1 miligrama do ácido acetil salicílico. E quando a gente fala da atuação da equipe de enfermagem durante a dessensibilização ao AS, a gente observa os cenários diferentes, que é antes, durante e depois. E aí, antes do protocolo, a gente deve checar a história detalhada, como foi dito no fluxograma, checar se ele, como é que foi a apresentação da alergia, se ele teve uma reação anafilática, se ele teve coceira, se ele precisou
de hospitalização, a gente deve conferir a prescrição, como é que vai ser realizada essa dessensibilização, e a gente deve garantir acesso venoso para caso ocorra alguma emergência. A gente também deve orientar o paciente do procedimento que está sendo feito, da dessensibilização que está sendo feita, orientar ele que se ele sentir alguma coisa, deve comunicar à equipe, e que é esperado que ele sinta ou não. E aí, durante o protocolo, a gente deve preparar e administrar a medicação, a gente deve monitorar o paciente, deve estar monitorizado pressão, frequência, saturação, e a gente deve ter atenção aos sinais de alergia. E aí, quando a gente fala dos sinais de alerta durante a dessensibilização, a gente deve estar alerta à dispneia, ao rasco cutâneo, a edema de face ou de lábios e a queda de pressão arterial. Se esses sinais de alerta eh, aparecerem e persistirem, a gente deve interromper o protocolo, acionar a equipe médica e iniciar o suporte conforme a necessidade. E quando a gente fala da segurança do paciente, a gente deve oferecer para o paciente um ambiente com suporte de emergência. Ele deve realizar esse protocolo de dessensibilização, onde tenha suporte de emergência para caso seja preciso. E nesse suporte de emergência deve ter as medicações disponíveis, como antihistamínicos, corticoide, adrenalina, e também deve ter um protocolo institucional claro. E aí, no caso clínico, que a gente mencionou no início, a gente vê que houve uma falha de processo, houve uma falha de processo de trabalho, e aí a gente precisa falar sobre essa falha. A gente fala sobre isso com o apoio às segundas vítimas, que fala que quando um profissional de saúde erra, ele também sofre as consequências emocionais por cometer aquele erro. E aí a gente fala do apoio às segundas vítimas, onde a gente oferece uma ajuda para o profissional, a gente, através de apoio dos colegas e suporte local, suporte das coordenações das chefias do local. E quando aconteceu uma falha, o que a gente orienta a fazer? Aconteceu um erro, o erro foi identificado, a gente verifica se houve dano. Se o dano aconteceu, a gente tenta minimizar o dano o mais rápido possível. Como é um evento, a gente deve notificar ao núcleo de segurança do paciente, e aí a gente faz uma conversa com a chefia local, a chefia faz todo o manejo desse caso com o paciente, com o familiar, e aí depois a gente faz uma análise da causa raiz, o que causou, o que, qual o processo que gerou para causar esse dano. E aí, após essa análise de causa raiz, a gente faz um plano de correção, como nesse caso, o plano de correção é esse treinamento. Essas são as referências e obrigada.